Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade, que leva até você tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru. Hoje vamos falar sobre o programa de fonoterapia intensiva, uma parceria entre a FOB e o Centrinho. Acelerar resultados, encurtar o tratamento e facilitar o acesso. É isso que pretende o programa de fonoterapia intensiva, uma parceria entre o Centrinho e a FOB voltada a pessoas com dificuldades na fala, principalmente problemas relacionados ao céu da boca. Por meio desse programa, pacientes de vários estados do Brasil são submetidos a uma média de 40 a 50 sessões de terapia num período de 3 semanas. E para falar mais sobre esse programa, estamos recebendo hoje aqui a professora Maria Inês Pegoraro Kruk, que é a coordenadora da fonoterapia intensiva, uma das coordenadoras, né, professora? Isso. Professora, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, estou muito contente por estar aqui e falar sobre o programa. Professora, começando do básico, o que é esse programa? Na verdade, esse é um programa de fonoterapia intensiva, onde os nossos pacientes são submetidos a um programa de 3 semanas, com várias terapias por dia. Nesse programa que nós estamos tendo agora, eles estão tendo de 3 a 4 terapias por dia. E quem são esses pacientes, professora? Esses pacientes são pacientes aqui com fissura de lábio e palato, que já foram operados e que ficaram com disfunção velofaríngea. Disfunção velofaríngea significa que o céu da boca, lá a parte mole dele, não está funcionando direito, para que o leigo entenda, e aí a boca e o nariz, que devem ficar separados na hora da fala, eles não ficam. Então, quando o paciente fala com a boca e o nariz em comunicação, a fala sai fanhosa. Então, são esses pacientes que a gente trata, são pacientes que são matriculados aqui no Centrinho de Bauru, e os nossos pacientes nesse programa dessas 3 semanas agora, eles são de 14 cidades diferentes, de 9 estados do Brasil. E professora, em relação a essa questão, a senhora falou que são 3 semanas, né, esse intensivão. Isso. Se fosse um tratamento normal, uma terapia normal, quanto mais ou menos demoraria? Olha, esse programa nosso, nós desenhamos para 3 semanas, já desenhamos para um mês, enfim, mas como envolve nossos alunos de graduação e pós-graduação, ele tem esse período de 3 semanas. Então, se vocês forem contar 3 semanas terapia de segunda a sábado, do dia 6 ao dia 23, dá mais ou menos 40 a 50 terapias. Então, se a gente imaginar que a terapia convencional seria uma vez por semana, se você faz 50 terapias em 3 semanas, seriam 50 semanas. Quer dizer, praticamente o que a gente faz aqui, um programa de terapia tradicional, convencional, demoraria 1 ano. Então, essa é a vantagem. Como surgiu a ideia desse projeto, professora? Na verdade, surgiu assim, Vitor. Nós passamos muito tempo, estou aqui há 34 anos na USP, né? E a gente sempre achou que que a terapia era uma área assim, que estaria garantida praticamente. Então, se a gente tivesse que encaminhar o paciente com problemas de fala para a terapia, seja aqui em Bauru, em qualquer lugar, como é um arroz com feijão, né, do fonoaudiólogo, isso seria facilmente conseguido pelo paciente. Então, nós passamos bastante tempo nos dedicando assim, a documentação de fala, do material clínico de fala, a adquirir os equipamentos para nos auxiliar no diagnóstico. Muitos anos pesquisando técnicas cirúrgicas da cirurgia primária para correção do palato, para que possa prevenir as alterações de fala nesse tipo de paciente. Mas nesses anos todos que a gente vinha se dedicando a essas áreas que eu falei, tudo, a gente sempre teve um grande problema para encaminhar os nossos pacientes para terapia, né? Em qualquer lugar do Brasil, infelizmente, por uma série de razões. Porque quando existe o profissional na cidade, esse tratamento pode ser pago e muitos não têm condição de pagar. Muitas vezes não tem fonoaudiólogo na cidade. E nós temos um grande problema, infelizmente, no Brasil, que a nossa rede pública, né, tanto de ensino como de saúde, não tem fonoaudiólogo na sua equipe.
Então, por exemplo, nas escolas particulares, algumas têm, mas as públicas não têm. Algumas redes de saúde têm, mas tem poucos e não são todas que têm. Então, quando nós temos que encaminhar os nossos pacientes para a terapia, nós enfrentamos um grande problema. Então, muitas vezes, assim, eles têm o melhor tratamento na área cirúrgica aqui, eles fazem o tratamento dentário, eles fazem as próteses de palato, que nós temos um serviço inédito aqui no hospital. E na hora que a gente encaminha para eles fazerem a terapia, nós enfrentamos uma série de problemas, né? Eles enfrentam uma série de problemas. Infelizmente, nós não temos políticas públicas para atender, enfim, solução para tratamentos da comunicação no geral e muito menos para a fala de pessoas com anomalias, né, craniofaciais, incluindo aí a fissura. Aí, pensando nisso, nós começamos a investir em estudos para tentar realmente descobrir as melhores técnicas mais eficazes no menor período de tempo. Porque, infelizmente, ainda a gente convive com muitos mitos que a terapia de fala é longa, tem que ser super longa e é a perder de vista. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam muito desanimadas quando você indica a terapia, porque uma cirurgia seria mais rápido, uma pílula seria, né, um remédio seria mais rápido, mas infelizmente problemas funcionais de fala têm que ser tratados via terapia. E também porque não seria viável para essas famílias viajarem com essa frequência, né, professor? Não, eles teriam que encontrar o tratamento na cidade. E aí, como nós temos o curso de fonoaudiologia aqui no nosso campus, e eles têm disciplinas na grade curricular voltada para diagnóstico e tratamento, né, das alterações de fala, de audição em pessoas com anomalias craniofaciais. O que nós fizemos já desde o início desse curso? Eles são preparados para atender esses pacientes e, na verdade, assim, com tratamento realmente inédito, porque nossos alunos, eles colocam a mão na massa, né? Então, esses pacientes que estão aqui, eles são atendidos pelos alunos de graduação, que nós temos no programa atualmente 27, pelos de pós-graduação, né, mestrado, de doutorado, os residentes de fonoaudiologia do hospital e também funcionários da área de fonoaudiologia. Porque uma coisa é você ensinar, o seu aluno com o professor, mas quando você quer realmente, num trabalho como esse, fazer uma integração grande, é muito importante que tenha os profissionais também que são contratados, né, para atender pacientes pelo SUS, como é o caso do Centrinho. Então, o nosso paciente, ele tem um batalhão de pessoas pensando no caso dele, tentando melhorar o mais rápido possível. E essa integração entre alunos, profissionais e docentes, né, não só profissionais da área de fonoaudiologia, mas profissionais do Centrinho de todas as áreas. Porque enquanto eles estão aqui, eles precisam, eles todos usam prótese de palato, que é para otimizar essa terapia, né, para depois a gente indicar a cirurgia com melhor prognóstico. Então, muitas vezes ele precisa ir no dentista, ele precisa ir no otorrino, ele precisa, a gente precisa encaminhar para o cirurgião plástico. Então, toda essa equipe, durante essa semana, está disponível para atender os nossos pacientes. Então, tem sido, assim, uma bênção. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Olha, o que acontece é que esse intensivão, ele prevê que o paciente pratique o que ele aprendeu. Então, ele tem que voltar para a cidade de procedência. A gente tenta fazer uma parceria com o fonoaudiólogo local, quando tem. E quando não tem, a gente tenta observar os exercícios com o paciente. E a gente usa da telefonoaudiologia como veículo para chegar no paciente fora daqui. O Conselho Federal de Fonoaudiologia regulamenta essa prática, né? A terapia mesmo só pode ser oferecida com profissionais nas duas pontas, então eu tenho que ter um fono na cidade de procedência e o fono aqui do HRAC ou da FOB que dá continuidade, faz uma parceria e estabelece os exercícios e a própria fono
fono lá entra em contato com a gente quando ela precisa. Já a telemonitoria, ela é oferecida para pacientes que não têm fono na cidade e a gente pode monitorar os exercícios que a gente trabalhou aqui nesse programa, para o paciente fazer um exercício sob supervisão, para ele não ficar trabalhando sozinho, né? Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria Inês Pegoraro Kruk, que é uma das coordenadoras do programa de fonoterapia intensiva. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouco da equipe. Certo. É uma parceria muito legal da FOB com o Centrinho, né? Funciona muito bem essa parceria, né? Funciona. Funciona, é o nosso orgulho. O Centrinho é um centro de referência nacional e internacional. É um centro onde nós assim, fornecemos todos os tipos de tratamento para o paciente com anomalias craniofaciais, principalmente aquelas anomalias que são as fissuras labiopalatais, né? Então funciona bem essa integração entre as unidades. Funciona, né? Eu acho que a gente, principalmente o curso de fonoaudiologia, ele nasceu dentro do Centrinho, né? E aí essa integração entre a fonoaudiologia aqui da FOB e o Centrinho, ela já é do berço. Então, fica muito mais fácil, né? E funciona tão bem que parece que tem chamado a atenção internacionalmente, tem atraído a atenção. Fala um pouco pra gente, professora. Então, o próprio Centrinho sempre atraiu a comunidade internacional, né? Porque muitos serviços na área de anomalias craniofaciais, eles estão dentro de hospitais geral ou dentro de uma universidade, assim, sem ter um hospital específico. Aqui não. Aqui, além de ser um hospital específico para isso, recebe pacientes do Brasil inteiro. E a gente fornece todos os tipos de tratamento de excelência que um paciente precisa. Então, você ensinar os alunos, né, de graduação, de pós-graduação, num sistema integrado, aí quando eu falo pós-graduação, são os alunos de fonoaudiologia da FOB, do programa de fonoaudiologia da FOB e do programa de ciências da reabilitação aqui do hospital. Além disso, o hospital tem residentes, né, tem o programa de residência multiprofissional e os residentes também nós atraímos para o nosso programa. Então, nós, além de fornecer um tratamento de excelência para o paciente, nós aproveitamos o programa de fonoterapia intensiva, que está ligado a uma disciplina do curso de graduação e de pós da FOB e de pós do Centrinho, para preparar os nossos alunos para trabalhar nessa área. E para serem profissionais capacitados, altamente capacitados, inclusive para trabalhar no SUS, não é? Porque não é fácil encontrar lugares onde esses pacientes possam encontrar esse tipo de tratamento de excelência e gratuito. Então essa é a nossa ideia. Se nós somos uma universidade gratuita e nós podemos oferecer um serviço de excelência, a nossa ideia é também preparar os nossos alunos para poder trabalhar depois no Sistema Único de Saúde. Tendo em vista esses benefícios, essa última edição contou com uma visita de pesquisadores norte-americanos. Sim, né? Aí já, nesses últimos anos, nós temos atraído, né, a comunidade internacional. Então, eu fui convidada para falar sobre isso no Chile, o ano passado. O Congresso de Fonoaudiologia americano, que é o maior congresso do mundo, que aconteceu na Filadélfia o ano passado, eu dei um curso de 3 horas só sobre isso, né? Como tratar pacientes com fissura labiopalatina no módulo de terapia intensiva e, ao mesmo tempo, preparar os profissionais, alunos, né, que vão ser futuros profissionais para trabalhar nessa área. E depois disso, o Congresso de Fonoaudiologia do Estado de Illinois também me convidou. Eu fui o nome, assim como a gente tem nomes internacionais nas nossas jornadas e congresso, eles me chamaram para ser o nome internacional do congresso em Chicago, agora em fevereiro. E eu falei 6 horas no congresso, dei 3 cursos, e um deles na área de fonoterapia intensiva. E a gente tem outros convites esse ano, porque funciona,
né, funcione. Porque às vezes muitas pessoas acham assim, a clínica ela tem que ser separada do ensino. O ensino, a pesquisa e a clínica são totalmente diferentes. E a gente quer mostrar que não é assim. Por exemplo, os nossos alunos da pós-graduação, no programa de fonoterapia, eles desenvolvem as suas teses e dissertações. Então, os resultados que nós vemos nos pacientes são coletados pelos nossos alunos de pós-graduação para os trabalhos deles. Então, não são o nosso tratamento aqui não são resultados que a gente não divulga. São resultados que são coletados utilizando uma metodologia científica específica para atender vários trabalhos que estão em andamento, né? Então isso a gente tem a felicidade aí de atrair a comunidade internacional por esse motivo. Vocês têm ido para lá e tem gente vindo para cá também, né? E coincidentemente a semana passada nós tivemos aqui alunos de 2 universidades americanas, a Universidade Central da Flórida e a Universidade do Sul da Flórida, né, de Orlando e de Tampa, na Flórida, respectivamente. E, especificamente, a Universidade Central da Flórida trouxe 5 alunos de pós-graduação em fonoaudiologia, veio a professora junto, especificamente para ter o contato com o programa de fonoterapia intensiva que eles querem desenvolver lá. Professora, outra novidade é um aplicativo, né, que foi desenvolvido em parceria com uma outra universidade aqui de Bauru. Fala um pouquinho para a gente, professora. Nós temos 2 alunas aqui de doutorado, uma minha e a outra da professora Jennifer, e em parceria com um aluno da ciência da computação aqui da Universidade do Sagrado Coração, orientado pelo professor Elvio Silva e com a participação do professor Patrick Silva. Eles ambos são professores do curso de Ciência da Computação lá da USC, e eles desenvolveram um aplicativo para celular Android para que os alunos, para que os pacientes, ao fazer as terapias, eles possam utilizar. Então, o fonoaudiólogo, ele insere os exercícios no aplicativo, né? Ensina o paciente como mexer. Então, esse aplicativo, ele mostra os exercícios que o paciente tem que fazer, a frequência desses exercícios. Ele aciona, inclusive, um alarme que é para lembrar o paciente, né, a isso fazer... quando ele estiver fora daqui. Quando ele está fora daqui, quando ele está no hotel, quando ele está almoçando, né, porque às vezes ele está... Porque o exercício que a gente está falando, muitas vezes, não é aquele exercício que as pessoas acham que tem que sentar, montar todo um cenário e para fazer o exercício olhando num espelho. E isso muitas vezes as pessoas acham chato, não fazem, né? Mas se você otimizar na rotina diária do paciente exercícios onde ele pode olhar nesse painel aqui e ver, está escrito TV USP, né? Então, eu posso ler e tentar articular da forma como eu estou aprendendo na terapia. Muitas vezes eu estou escutando uma música que eu gosto e aquela música tem aquela palavra, aquele som que eu estou aprendendo. Então, claro, o exercício sentadinho, bonitinho, a gente passa assim, mas também aproveitar todos os momentos da rotina de uma pessoa para ela fazer o exercício é ótimo, né? E aí, através desse aplicativo, a gente pode gerenciar tudo isso. E aí a fonoaudióloga controla, né, por meio do celular dela, o que o paciente está fazendo quando ele está usando o celular dele. Okay, muito legal. Professora. Muito legal mesmo. Vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Então, esse aplicativo ele vem favorecer essa prática, né? A prática dos exercícios ou a parceria com o fonoaudiólogo à distância, uma vez que ele nos ajuda a tornar a prática regular, fazer com que a prática da fala nova, né? Daqueles sons que o paciente aprendeu, fazer com que ele coloque isso na rotina dele, né? Então, juntando o aplicativo e as estratégias em telefonoaudiologia, a gente tenta manter o paciente em constante uso da fala nova, para que ele não perca, né? Para que ele volte para um número de módulos menores, né? Não precisa vir tantas vezes aqui.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria Inês Pegoraro Kruk, que é uma das coordenadoras do programa de fonoterapia intensiva. Professora, quais os resultados, então, observados até agora nessas edições do programa? Olha, eu acho que a gente não pode ter a pretensão de achar que um paciente que faz a terapia intensiva, mesmo que seja entre 40 e 50 sessões, ele vai sair falando normal, sendo um cantor, não é essa a ideia, né? A ideia é assim, otimizar nesse tempo toda a potencialidade que o paciente tem através do uso das estratégias e técnicas das terapias propriamente ditas, né? Então, os resultados são muito bons, né? Nós temos, eu acho que eu não falei antes, a idade dos pacientes nesse programa de terapia, nós temos de 5 a 41 anos, né? Nós temos 3 crianças, 2 adolescentes, depois os outros são de 18 anos para cima. Então, nós temos visto assim, excelente melhora. Até o próprio paciente, o acompanhante, ele diz assim, olha, eu liguei para a minha cidade e falei, só porque eu fui falar que horas que eu vou chegar, né, quando eu viajar de volta, tem gente que já fala, você está brincando, né, e já vê a diferença. Eu faço reunião toda semana com os pacientes adultos, hoje eu fiz com as crianças, até para escutá-los, né? E é interessantíssimo, assim, a percepção deles próprios e das pessoas, do que eles nos contam, né? Das pessoas que escutam eles, nossa, que diferença. Agora, uma coisa muito importante que você falou sobre os resultados, as pessoas percebem os resultados. Agora, perceber é uma coisa. E provar que aquele resultado funciona é outra. Porque como que você vai provar para a comunidade científica que um determinado tratamento ele é bom? Não só terapia, vamos pensar, uma cirurgia até para alongamento do céu da boca, que é uma cirurgia que visa especificamente, a medida é o resultado de fala. Ou o resultado, por exemplo, de uma prótese de palato. Como você vai convencer a comunidade científica que aquele resultado é bom, né? A gente não pode simplesmente falar, melhorou 60%, 80%. Isso é o tipo da coisa que a gente pode falar informalmente com as pessoas, mas do ponto de vista científico não é aceito. E que entra a pesquisa, né, professora? E aí que entra a pesquisa, né? Exatamente. Portanto, os nossos pacientes, eles são submetidos a protocolos de avaliação no primeiro dia antes da terapia, na 20ª terapia e depois da última terapia. Então, nós temos um protocolo de gravação de fala, é um protocolo específico que é mantido em todas as gravações. E uma coisa que é interessante falar, não somos nós que avaliamos. A gente grava e quem avalia a eficácia do tratamento são juízes múltiplos e independentes. São pessoas que não estão ligadas ao programa de fonoterapia intensiva, justamente para não existir nenhum tipo de conflito de interesse. Parcialidade. Né? Exatamente. Então, é muito importante falar isso. Então, a extensão, o ensino e a pesquisa, é o tripé da universidade sendo aplicado. É o tripé sendo aplicado à risca. Então, a gente está tentando exportar esse modelo, não só para outros serviços aqui no Brasil, mas a gente tem visto pelo interesse internacional que muitos outros lugares no mundo já estão querendo fazer esse modelo. Professora, só para a gente finalizar, é bom fazer a ressalva que esses pacientes que são atendidos pelo programa são já matriculados no centro. São pacientes matriculados aqui no nosso hospital e que estão aguardando tratamento. Muitos deles já têm um fonoaudiólogo em acompanhamento na cidade, outros não têm. E então a gente também, não só o tratamento aqui para melhora mesmo da comunicação deles, mas com esse tratamento eles têm uma causa, né, que é justamente nos ajudar e ajudar também as famílias, outros pacientes, a lutar pelos seus interesses. Né? Porque quando você tem uma causa, a causa é sua. Então, por exemplo, você mora numa cidade com um determinado tamanho e não ter um serviço de fonoaudiologia,
não é? Agora, se você precisa daquilo, se você tem um filho que precisa e você sabe como funciona e o que faz a fala do seu filho melhorar, porque você já teve um modelo aqui, você então é estimulado a brigar por isso. E nós estamos juntos. Nós estamos ajudando. Ok, professora. Professora, queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.